Era do Áudio. Olá, eu sou a Ananda Garcia, caso você tenha chegado nesse episódio de maneira aleatória, mas se você já acompanha a Era do Áudio, deve ter reparado que a nossa temporada 3 do podcast chegou ao fim. Essa foi uma temporada que a gente começou semanal, mas acabou encerrando de forma quinzenal, e assim iremos continuar no ano que vem. E ao falar sobre essa decisão, eu também quero aproveitar para abordar esse tema que causa insegurança em muita gente, né? Que é ter que mudar a periodicidade do podcast. No meu caso, a verdade é que o tempo está escasso, porque eu tô me preparando para embarcar num projeto aí 2023, e esse projeto envolve estudar muito, envolve mudanças, mas também envolve mídias e podcast. E por isso eu precisei fazer essa escolha que eu tenho certeza que no fim do dia vai contribuir para a qualidade do conteúdo que eu coloco aqui para você. Se você faz podcast semanal, principalmente de entrevistas, tenho certeza que você vai me entender. Geralmente é assim, pelo menos como eu me sinto. A gente nada, quase se afoga, aí chega na praia sem fôlego, aí corre no quiosque Instagram pra bater o ponto ali, check, publicar um post do episódio, e aí tu já tá exausto, porque tu nadou a semana inteira e tu simplesmente não tem mais fôlego pra continuar, pra elevar a qualidade daquilo que tu faz. É o famoso publiquei e saí correndo. Essa dinâmica do podcast semanal, principalmente se é de entrevistas, né, que a gente depende de outras pessoas para agendar as gravações, para produzir o podcast, e também para as pessoas que produzem, entre muitas aspas, né, o podcast nas suas horas vagas. Eu não sei qual é a tua atividade, talvez você que está me escutando não seja um podcaster, talvez seja um locutor, um estudante de jornalismo, um blogueiro, mas provavelmente você tem um projeto que você quer colocar em prática, e ter essa consistência, ter essa constância é difícil. A gente geralmente fica muito insegura ao tomar essa decisão de mudar. Parece assim que a gente não está sendo disciplinado, mas às vezes é preciso respeitar que essa decisão faz sentido. É óbvio que um podcast semanal cresce mais rápido, sobretudo em números, até porque são mais episódios, né? Como a gente fala, é mais inventário, e isso se reflete no número de downloads. Você pode não ter até mais pessoas ouvindo, mas você vai ter mais números de downloads totais. Essa é a tendência, né? Tendo mais episódios publicados. Mas, por outro lado, reduzir a periodicidade para quinzenal pode te dar o fôlego que falta para divulgar melhor o teu podcast, para fazer coisas mais interessantes pro teu podcast. Por exemplo, postar e poder fazer uma divulgação mais elaborada desse conteúdo, preparar alguns nuggetzinhos pros canais que fazem mais sentido, né? Que pode ser uma newsletter, redes sociais, dar aquela incrementada e, sobretudo, o que eu acho mais importante e o que agora eu quero que seja o meu foco, que é interagir mais com a comunidade, melhorar um programa de membros, conhecer mais esses ouvintes, ter tempo de pensar no podcast, nas entrevistas, e não viver naquele desespero do não tenho entrevistado para semana que vem, socorro. Quando eu tinha o Caravela Brasileira, o meu podcast com a minha amiga e co-host Pamela Mosman, trocar para quinzenal deu pro podcast uma sobrevida de mais 1 ano e meio praticamente. Então, se tu te encontra nessa dúvida, tem várias coisas que tu pode levar em consideração. O teu tempo, em primeiro lugar, né? Porque não adianta a gente ter muitas ideias e não ter tempo para colocá-las em prática. Também o tempo da tua audiência. Se tu conversa com um nicho, talvez a tua audiência não tenha tantas fontes de informação, além daquela que tu produz, e aí realmente elas esperam receber esse conteúdo semanal ou de acordo com aquela periodicidade, né, com a qual elas estão acostumadas. Mas se o teu podcast é puro entretenimento ou é uma coisa conversacional mais leve, talvez não tenha tanto prejuízo mudar para a periodicidade quinzenal. Outra coisa que a gente pode levar em consideração é se o teu conteúdo é mais factual ou mais evergreen. Eu entendi a referência. Que é
aquela palavra do mundo do marketing de conteúdo, também do mundo de podcast, para atemporal. Ou seja, se você fala de coisas que estão acontecendo naquela semana ou se são assuntos atemporais. Imagina, se o teu podcast aborda coisas factuais e aí tu decide fazer um podcast quinzenal ou mensal. Nesse caso, é importante trabalhar melhor esse conteúdo e trazer um pouco mais de profundidade. Vamos usar, por exemplo, o jornalismo. A gente tem aí o Fantástico repercutindo temas que já aconteceram ao longo da semana. E esses temas não são abordados como velhos, porque eles trazem uma abordagem mais aprofundada, uma análise mais aprofundada e não apenas um relato dos fatos. As revistas também são veículos que fazem isso muito bem. Então, se o teu podcast fala dos acontecimentos da semana, mas aí tu muda para quinzenal, falar sobre os acontecimentos daquelas 2 semanas talvez não seja a melhor estratégia, porque sim, o conteúdo vai ficar velho. Talvez a estratégia seja trabalhar com um pouco mais de profundidade alguns acontecimentos-chave, aqueles que sejam mais relevantes. Evidentemente que eu tô dando aqui um exemplo um pouco vago, mas eu acho que deu para entender a ideia, né? Se você tá se sentindo afogada ou afogado, mas não quer abrir mão do conteúdo semanal, então reduzir a duração dos episódios pode ser um passo que não apenas vai te poupar tempo, mas pode ser estratégico. Uma, porque os short podcasts, por exemplo, que são podcasts de 5 a 10 minutos, estão muito em alta. Eles estão realmente em ascensão, sobretudo dentro do formato solocast ou então dentro do segmento de empreendedores que fazem podcast. Segundo, porque é importante lembrar que com tantos podcasts por aí, os ouvidos do teu público-alvo podem estar muito concorridos. Então, reduzir a duração dos episódios pode ser um passo estratégico. Inclusive, uma pesquisa recente da Co-Host, que é uma plataforma focada em podcasts de marca, que eu sei que não necessariamente é o seu caso, mas eu estou usando aqui como exemplo, apontou o alto crescimento desses short podcasts e também mostrou que os podcasts mais bem avaliados do Apple Podcast eram aqueles que tinham uma duração média de 21 a 30 minutos. Acima desse tempo, a avaliação desses podcasts começava a decair. Então, tá aí também um insight que pode te ajudar, né? Caso tu tenha essa vontade de reduzir periodicidade ou reduzir duração. Antes eu falei sobre comunidades, né? Então, voltando para esse tópico, eu quero te contar que eu criei um grupo de Telegram para quem se interessa por conteúdos em áudio. O grupo é público, então basta acessar o link t.me/Aera do Áudio Podcast. É um grupo de Telegram e o link tá na descrição desse episódio. Também tô colocando nas redes sociais do podcast. O grupo ainda é pequeno, mas tá tendo uma troca muito boa de vibes, então a gente tira dúvidas, alguém compartilha uma coisa legal que tá fazendo e aí a gente vai conversando e se ajudando e eu espero muito que essa comunidade cresça. E olha, não te preocupa porque eu não vou captar teu e-mail, não vou te vender mentoria, pelo menos isso não tá nos meus planos, embora, né, gente, eu deveria ser uma empreendedora brasileira, fazer um business, mas ainda não é o caso, não tenho tempo. Então acessa o grupo do Telegram, me dá um oi, compartilha o link com as pessoas que tu acha que vão se beneficiar de estar num grupo em que a gente fala sobre áudio e podcast. E eu já falei várias vezes aqui na Era do Áudio que um ponto um pouco frustrante de fazer podcast é que a gente tá lá no ouvidinho do nosso ouvinte, né? Ele muitas vezes nos conhece muito bem, mas a gente não tem esse retorno direto que o YouTube proporciona, que as redes sociais proporcionam. Óbvio que eu sou Team Podcast 100%, mas falta esse retorno, essa troca. Então eu espero que com o grupo do Telegram a gente consiga superar aí um pouco dessas dificuldades e se conhecer melhor. Outro recadinho que eu tenho para te dar é o da segunda semana da Podosfera Nipo-Brasileira, uma iniciativa do meu colega podcasteiro Carlinhos Vilaronga, da Nabecast, que já foi entrevistado aqui na Era do Áudio. A Semana da Podosfera Nipo-Brasileira acontece entre os dias 5 e 11 de dezembro e para acompanhar a programação e saber mais, vai lá no Instagram, @podnipobr. Antes de acabar o ano, eu volto com mais mini episódios, então não abandone esse podcast e as tuas sugestões de entrevistas e de pautas são sempre muito bem-vindas. Manda lá uma mensagem para mim em @aeradoaudio no Instagram ou em @anandagarcia no Twitter. A gente se fala nas próximas semanas e eu te espero no grupo do Telegram, t.me/Aera do Áudio Podcast. Tchau!